Agora sim a reconstrução começou de verdade. Hoje a nossa leitura nos levou do livro de Neemias, capítulo 9, 10 e 11. E finalmente nós vemos os primeiros passos reais para a reconstrução de Jerusalém, para a reconstrução do povo de Deus. E você que vem fazendo a leitura comigo, talvez está aí, pastor, você está doido? Eles já reergueram o templo, eles já reergueram os muros, quantas batalhas, quanta oposição, tanta coisa já aconteceu. Na leitura de hoje, ninguém pegou um martelo, ninguém ergueu uma pedra, não houveram inimigos vencidos. Como é que se pode dizer que agora a reconstrução começa? E essa é a questão e é o meu ponto para a nossa reflexão de hoje. É agora que a reconstrução de verdade começou. Porque a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução, a restauração do povo de Deus, nunca foi sobre o templo, nunca foi sobre os muros, era sobre o povo. Era sobre a restauração do coração do povo. Pare e pensa, será que Deus precisava de um muro para proteger esse povo em Jerusalém? Ah, meu povo está vulnerável porque abandonou o Senhor. Porque eles servem ao mesmo Deus que lá atrás derrubou os muros de Jericó aos gritos do povo. Esse povo não precisa de muro para ser protegido. A questão é que o Senhor tirou deles a sua proteção. Ah, pastor, mas eles reconstruíram o templo e agora eles estão adorando ao Senhor. É mesmo. O templo foi reconstruído, mas quando Esdras chega da sua viagem, o que a gente leu? Ele chega e ele já recebe, já é logo saudado, ó. Os sacerdotes, os levitas da primeira leva já estão todos misturados, aí já se misturaram com as mulheres do povo, já estão adorando outros deuses, o negócio está tudo bagunçado. Levantaram o templo, levantaram a glória do templo, levantaram os muros da cidade, reconstruíram os muros, reconstruíram os portões, a cidade está reconstruída, grande coisa, o povo continua derrubado, o povo continua destruído. A gente tende a olhar para as representações materiais e achamos que a cidade está destruída quando o templo foi destruído, quando os muros foram destruídos. A verdade é que Jerusalém, o reino de Israel, o povo de Deus, estava destruído há muito tempo. Esse povo foi destruído no momento em que eles abandonaram o Senhor, no momento em que eles desprezaram os profetas, no momento em que eles reiteradamente pecaram contra o Senhor. A destruição de Israel aconteceu há muito tempo. A última coisa a cair foram os muros. A última coisa a cair foi o templo. Por isso, agora, quando eles vão reconstruir, quando o Senhor permite que eles retornem para reconstruir o seu povo, o principal, o importante, não é o templo, não são os muros. Até porque lá atrás, quando o primeiro templo foi construído, lembra do que Deus disse para Salomão? Eu recebo esse templo, Salomão, mas se você se afastar de mim, se esse povo se esquecer de mim, um dia as pessoas vão passar por aqui e vão ver um montoado de pedras e vão se perguntar por que Deus permitiu que isso acontecesse. E eles saberão que foi porque vocês me abandonaram. O Senhor é quem destruiu o templo, o Senhor é quem destruiu os muros, porque o que ele queria eram as pessoas. Não era a glória da cidade, não era a riqueza do templo, o ouro, a prata, a nobreza daquela cidade com aqueles muros tão altos e fortificados. Nada disso tinha valor quando as pessoas estavam perdidas. O que o Senhor queria era um povo para chamar de seu, um povo para que ele pudesse proteger, um povo que ele pudesse guiar no entendimento da sua palavra, da sua verdade. E é por isso que não foi a reconstrução do templo, nem a reconstrução dos muros que de fato reconstruiu Jerusalém. É agora que começa a reconstrução, quando o povo é colocado diante da palavra. Lembra de Esdras? Lembra do propósito de Esdras que nós destacamos na nossa leitura no livro anterior, quando Esdras diz que o propósito dele era conhecer a lei de Deus, obedecer a lei de Deus e ensinar as pessoas a que conhecessem e entendessem a lei de Deus. Não à toa, Esdras volta à tona e ele, de fato, foi usado por Deus no seu propósito de conhecer a lei, de ensinar, de obedecer e ensinar outros a que obedecessem. Ele é usado por Deus como instrumento nas suas mãos para fazer a restauração que realmente importava. Porque não adiantava um templo reconstruído se os próprios sacerdotes já tinham se perdido. Não adiantavam os muros erguidos se o povo continuava independente, teimoso e não se prostrava diante do Senhor. Agora, Esdras volta à tona, com a simplicidade da palavra, da única coisa que realmente devia importar para aquele povo, a revelação de Deus
para eles. Por isso, a partir do capítulo 8, a gente veio testemunhando o encontro desse povo com a lei de Deus. O povo chama Esdras, se reúne na porta e eles estão ali por horas a fio, ouvindo a leitura da palavra. No capítulo 9, nós temos aqui o povo diante de Esdras, ouvindo por 3 horas seguidas a leitura da lei, enquanto eles choram, lamentam, vestem panos de saco, para que o seu exterior demonstre aquilo que está por dentro, aquilo que está no coração, a destruição do seu coração, ao se dar conta dos seus pecados, ao se dar conta das suas falhas tão profundas contra o Senhor. Esse povo clama a misericórdia de Deus. E depois de 3 horas ouvindo a lei, agora eles passam mais 3 horas aprendendo, entendendo e confessando os seus pecados. Confessam os pecados do povo, dos seus antepassados, confessam os seus pecados. E por fim, no capítulo 10, assumem um compromisso com o Senhor de fazerem diferente. É interessante que essa jornada de arrependimento os leva, inclusive, a reconhecer a justiça do castigo de Deus. Foste justo todas as vezes que nos castigaste, agimos perversamente e nos deste apenas o que merecíamos. Agora esse povo está pronto para começar a trilhar o caminho da restauração, porque até reconhecer o pecado, reconhecer a justiça de Deus e que mereceram o castigo, esse povo estava fadado a repetir tudo e continuar repetindo e repetindo e repetindo. Agora, quem sabe, possam trilhar uma direção de fato de restauração de Jerusalém. E registram e fazem questão de registrar isso no capítulo 10, eles colocam isso no papel e querem assinar e querem registrar o seu compromisso, e o povo quer assumir esse compromisso, os sacerdotes, os levitas, os guardas das portas, os cantores, os servidores do templo e todos que haviam se separado dos povos estrangeiros a fim de obedecer à lei de Deus. Eles prometeram obedecer atentamente a todos os mandamentos, estatutos e decretos do Senhor, prometeram não se descuidar mais do templo do Senhor. E a partir daqui é que o povo volta a habitar em Jerusalém. Os líderes do povo passam a morar em Jerusalém, 1/10 do povo das cidades são sorteados para que venham morar em Jerusalém, outros de outras regiões vêm morar em Jerusalém. A reconstrução de Jerusalém, a reconstrução do povo de Deus, não está baseada no templo, porque o templo não vale nada se o povo que está lá dentro não vale nada. Se o Senhor não está no templo, se o Senhor não é adorado no templo, o templo não tem valor nenhum. O valor de Jerusalém não está nos seus muros, porque esses muros não são necessários diante de um Deus todo-poderoso. O Deus que livrou o povo de exércitos tão maiores sem que eles levantassem espadas, não precisava de um muro. O muro, o templo, eram apenas manifestações visíveis, materiais. E deviam ser apenas manifestações visíveis e materiais daquilo que deveria ser uma realidade interior. Não adianta a glória do templo e do muro, se por dentro eles estavam destruídos. Por isso, agora, diante da palavra de Deus, é que a reconstrução real acontece. E Esdras, que tinha por seu propósito conhecer, obedecer e ensinar a lei de Deus, que foi levado pelo Senhor para que pudesse guiar o povo e instruí-los e dizer para eles como abandonar a sua vida de erro, agora pôde cumprir o seu propósito diante de Deus, ensinando a lei ao povo, fazendo com que tudo aquilo fizesse sentido aos ouvidos do povo, e depois de ouvirem a palavra, serem restaurados pela palavra, restaurados pelo Senhor. Não ignore a necessidade de ser restaurado de fato pela palavra de Deus. Você pode passar sua vida construindo impérios, construindo palácios, construindo suas riquezas, sendo lembrado por quão incrível você é. Nada disso tem valor se você não for restaurado, edificado pela palavra de Deus. A construção que realmente importa é aquela que só a palavra, só ela pode fazer na sua vida. E que o Senhor te conceda graça de enxergar além das superficialidades da sua vida, além das riquezas, do seu nome, da sua importância. Nada disso tem valor. Que o Senhor construa em você aquilo que realmente importa. Uma vida transformada, um coração restaurado. E que assim como Ele operou a restauração de um povo que pecava e estava sempre abandonando o Senhor, que Ele, na sua misericórdia, encontre você. E que Ele te dê a graça de resistir à tentação, de lutar contra o pecado e de ser encontrado nele, que na misericórdia e na justiça de Deus
nós encontremos vida que só Ele pode dar. Essa construção é a que realmente importa. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Vamos juntos lendo a palavra de Deus. E amanhã você já sabe, a gente se encontra para mais uma reflexão.